Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vamos diretaço aqui. O Bitcoin ele deu uma bela de uma afundada, né? E olha que interessante essa linha vermelha que tocou aqui. Essa linha aqui eu não marquei agora não, essa linha foi marcada nos vídeos anteriores. Que isso, Felipe, você é um mago? Você sabe onde o Bitcoin vai ir? Meu Deus! Não, gente. Na verdade eu só marquei esse fundo aqui, que foi o último fundo que o Bitcoin tocou. E tinha essa agulha aqui que ainda não tinha sido retestada. Essa agulha aqui foi retestada aqui, quer dizer, essa agulha aqui foi retestada aqui e depois retestada aqui. Então era de se pensar que algo do tipo aconteceria, né? Então não tenho poderes especiais, apenas li o gráfico e deixei marcado para vocês justamente essa possibilidade de buscar 42.200, tal qual nós marcamos nos vídeos anteriores. Você pode até ver aí essa linha sendo formada, tal qual aconteceu. E por que isso aconteceu basicamente? Bom, sendo bem sincero, essa notícia que eu vou deixar no card, uma das coisas que corroborou foi isso aqui, né? Como houve a aprovação do ETF, os detentores de GBTC converteram e resgataram suas ações por Bitcoin, né? Que basicamente fizeram a troca, agora eles têm Bitcoin exatamente. Só que eles teriam que vender as ações do mercado para depois comprar Bitcoin, então a coisa ficou meio, né? Compra, vende, aí muita gente vendeu o Bitcoin ao mesmo tempo, né? O interessante aqui foi justamente que essa queda, esse processo aqui, foi um processo mercadológico normal do que já era esperado para o consenso da entrada dos ETFs no mercado. Então isso era uma coisa que eu já estava falando há muito tempo. Gente, eu acho que vai afundar, eu acho que vai afundar, eu acho que vai afundar. Claro, eu imaginava que caísse bem mais, buscasse 34, 35. Ainda é uma possibilidade agora? Bom, mas uma possibilidade com cada vez menos probabilidade, certo? Então esse foi um dos motivos, obviamente aqui, sabendo dessa situação, rolou aquele grupinho de WhatsApp com a galerinha, amanhã às 2 horas estou vendendo aqui para fazer a conversão da parada. Aí a galerinha antes vendeu, todo mundo que estava em lucro, você tá ligado como é que funcionam as coisas, né? E foi justamente por isso que deu essa afundada. E aí, Felipe, é para morrer de medo? É para entrar em pânico? Pelo contrário. 40 mil, como eu tinha dito para vocês nos vídeos anteriores, caso se confirmasse novamente como suporte, caso ele retestasse e segurasse, tornar-se-ia o ponto exato para que nós façamos compras. Então, Felipe, está liberado fazer compra? Bom, a partir de agora, 40 mil parece uma zona interessante sim, para que a gente venha montar posições. Era interessante que essa zona tivesse um reteste, claro, certo? E segurasse, né? Como foi aqui. A gente testou os topos anteriores, mas não tinha testado ainda 40.200, que foi o primeiro fundo formado. Então, o primeiro fundo formado, né? Ele foi retestado só nesse evento aqui, e depois ele não foi retestado novamente. E aí agora, com esse reteste e essa segurada, torna-se uma atrativa zona de compra. Claro, quando a gente olha os indicadores nos gráficos diários, a gente vê que o RSI buscou o que a gente chama de fundo duplo do RSI aqui, né? Buscando justamente a zona de suporte em 40. Se você ler o meu livro, você sabe o que essa zona quer dizer e o quanto ela é importante para um gráfico buscar o toque nela e segurar nela. O que não torna-se bonito é o semanal. O semanal ainda não está atrativo para a gente. Então, não seria errado imaginar que, caso 40 mil segure o gráfico, essa zona de lateralização aqui vai se manter por mais um tempo até o semanal buscar um pouco mais de força para subir. Então, talvez mais 1 ou 2 semanas de lateralização aqui nessa zona, que compreende 44 mil até a zona dos 40. Seria até interessante para a gente que mantivesse essa lateralização por talvez umas 3 semanas, né, até o fim do carnaval, talvez aí, seria interessante pra gente, porque daria novas oportunidades de comprar em 40 mil, consolidaria mais ainda a zona dos 40 mil como suporte e ao mesmo tempo perderia força no RSI semanal e aí tornar-se-ia obviamente mais atrativo ainda para o nosso cenário uma continuidade de alta. Claro, nós não descartamos agora o que a gente chama de topo descendente do RSI, né? O divergência, que seria basicamente um processo onde ele volta a subir com bastante força, porém o RSI faz um topo menor, deixa a divergência e depois entra em um processo maior de suporte perto
do halving. Isso é possível? Sim, é possível. A gente já cansou de ver. Ó. Aqui, por exemplo, foi um exemplo desses, algo basicamente dessa magnitude. Então também é possível, certo? Também é possível. Nós não descartamos essa possibilidade. Mas colocamos nesse momento 40 mil como uma zona interessante. Porém, uma coisa é fato. Toda compra feita em 40 mil, eu julgo inteligente a gente topar pelo menos em 39. A princípio. Porque 40 mil tornou-se uma zona atrativa. Mas o risco de descer abaixo ainda existe devido ao RSI semanal. Então, como a gente não brinca com dinheiro, tocou ali perto de 40 mil, buscou ali a zona do 40.500, comprei um pouquinho de Bitcoin. E aí, Felipe? E aí que eu estoparia pelo menos abaixo desse candle aqui. O candle anterior, que foi o candle lá em 39.200. Eu pelo menos pretendo fazer isso. Acho interessante pra gente manter esse nível de cautela, pelo menos nas compras feitas aqui. Mas outra coisa que corrobora muito para essa nossa análise é que todas as outras criptos entraram também em um suporte muito interessante. Todas elas buscaram fundos e até criaram novos fundos recentes, né? A Link tinha sido em 12, chegou a buscar 11. A zona, inclusive, que eu falei para vocês que era o início de uma zona de compra. A partir de 11, do que eu tinha falado para vocês da Link? 11 pouquinho na Link, entre 11 e 10, pra gente é interessante. Ela buscou o 11 lá que a gente tinha colocado. Matic tá em zona de suporte, o problema é que ela invalidou o rompimento do triângulo, buscou o fundo, rompeu falsamente novamente, foi 2 rompimentos falsos e agora não tá tão bonita assim, mas está segurando a zona de suporte. Então o que não é atrativo no quesito figura gráfica, torna-se atrativo por uma questão de consolidação de suporte. Então 70 centavos é a consolidação do suporte da Matic, sim, 3 vezes tocado, consolidadíssimo. Qualquer coisa próximo de 75 centavos para mim na Matic é compra, certo? A Atom ainda pode derreter mais um pouquinho, é melhor pegar perto de 9. Mas acho que é basicamente o que a gente tem. Quem não entrou num suporte legal foi o Ethereum ainda. Eu que tava esperando o Ethereum buscar 2.200 ali, falei com vocês, cara, 2.150 no Ethereum eu tô pegando. E isso não aconteceu ainda. Isso é um pouco preocupante para mim. Por quê? Se não aconteceu ainda, daqui a pouco acontece. E pode acontecer justamente contra o Bitcoin. Isso não é tão interessante para mim. Mas graficamente falando, dando um parecer rápido sobre as outras criptos, é isso que a gente tem. Então, não esquece, 40 mil torna-se agora interessantíssimo, porque tocou, segurou, manteve. Porque esse evento aqui foi um evento de mudança gráfica, né? Os caras venderam de um lado, compraram do outro. Claro, não entrou todo mundo que saiu, porque muita gente está esperando para ver. Então, quem saiu aqui em todo esse evento ainda não entrou. Por quê? Tá esperando para ver se vai romper, se 40 mil vai segurar ou não. E 40 mil segurando, já que aparenta ser o que o mercado quer, esses caras vão entrar e o preço vai impulsionar. Então, eu particularmente espero que haja lateralização para perder força no semanal. Mas a gente pode também subir para fazer um topo descendente do RSI. Isso também é possível. O que eu digo fatalmente que está extremamente atrativo é a zona dos 40 mil. Outra coisa que corrobora, claro que eu nunca falo só do gráfico, nunca venho aqui, é minha opinião. Não. Eu mostro dados. E os dados estão aqui, A zona dos 40 mil cravado está lotado de ordens. Então existe uma defesa gráfica absurda aqui embaixo. Felipe, mas tem umas ordenzinhas abaixo. Sim, tem umas ordenzinhas abaixo. Então a gente espera que haja uma briga muito boa na zona dos 40 mil. Se vai perder ou se não vai perder? Bom, logicamente falando, mercadologicamente falando, probabilisticamente falando, não, 40 mil vai segurar o gráfico, em questão de probabilidade, mas, é do Bitcoin que a gente está falando. Então a zona dos 40 mil é extremamente interessante, acho, sim, que para as próximas horas ele pode tocar, haja vista que o 4 horas e o 2 horas estão fazendo claramente topos descendentes, então topo descendente é tendência de baixa, tocou, desceu, tocou, desceu, tocou, desceu. Só que esse desceu, se for até a zona dos 40 mil, pode dar uma oportunidade magnífica para quem está operando no 1 hora. Lembrando que geralmente impulsões são feitas em 3 pernas, certo?
E se segurar a zona do 40, teoricamente é a última perna. E aí dar-se-ão pelo menos 2 impulsões de alta. Então se você pegar uma operação de compra aqui embaixo, sendo bem sincero, espere o segundo suporte. Ou seja, buscou lá, fez a terceira perna, perdeu o fundo, buscou 40 mil. Pum, entrou. Primeira perna, suporte, segunda perna. Tu vai estar vendendo lá em cima, tá? Não esqueça disso. Segunda perna, provavelmente, ou geralmente... Bom, eu tô botando 40 mil como suporte, tá? Busca a 786. Então seria 42 mil dólares por unidade numa operaçãozinha aí. Se tu pegar isso, essa operação aqui, 7% alavancada, e sabe Deus quantas vezes vocês gostam de operar alavancada. Eu geralmente opero 10 quando eu operava, né? Não tô operando futuros agora, mas quando eu operava eu botava em 10. Dá uma operação interessante, certo? Então fica de olho, são as coisas que a gente tem para analisar do próprio Bitcoin. Tá atrativo, tá interessante. Bom seria se confirmasse essa zona dos 40, deixaria aí uma lindíssima oportunidade para que a gente adquira mais Bitcoin. 40 mil tá parecendo que vai segurar o gráfico sim. E por que eu tô dizendo isso? Porque o hype não diminuiu. O hype, depois que saiu os ETFs, ele não diminuiu, pelo contrário, ele aumentou. O que aconteceu basicamente foi um evento de mercado onde teve que ter essa troca de um para o outro, certo? Teve que ter essa troca. Mas o sentimento do mercado de acreditar que os ETFs vão trazer lucro, consequentemente manter o ânimo do mercado num nível positivista, não mudou. Continua muito alto o nível de vontade dos players de adquirirem mais Bitcoin. Por isso, creio eu, mantenho eu a ideia de que 40 mil tende a segurar o gráfico. Fundamentalmente falando, usando análise fundamentalista, vai segurar, tende a segurar. A probabilidade é altíssima. E aí a gente vai ficar de olho sim para adicionar novas posições. Certo? E no mais é isso. Não esquece de deixar o seu like. Tô sem câmera hoje porque tá um calor absurdo no Rio de Janeiro. Eu estou derretendo. Certo? E é isso. Valeu. Tamo junto.